Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E olha, é muito importante a sua companhia aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto extremamente necessário e sempre vai ser: prevenção ao câncer de mama. E é claro que a gente só podia falar com ela, que tem muita propriedade sobre o assunto. Ela é presidente do Instituto Neomama. Gilze Francisco, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, obrigada sempre pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com o trabalho desenvolvido pela gente. Muito obrigada. Pra gente é um prazer ter você aqui sempre, e eu quero já começar te perguntando o seguinte: o brasileiro tá se prevenindo direitinho? Quer dizer, tem o hábito de se prevenir em relação ao câncer de mama? Brasileiro não se previne de nada. Nada, Rodrigo. Nunca vi um povo mais crente que nada vai acontecer. É cultural. A prova tá essa pandemia desse jeito, que todo mundo acredita que não vai pegar. Eu sei que deve ter gente assintomática, né, que já pegou, passou pela Covid, não teve sintomas, mas muita gente morreu e as pessoas, a gente continua vendo a negligência, né, o descompromisso, o desrespeito com o próximo. A gente nunca precisou ter tanto. Você tocou no ponto da pandemia, eu acho muito legal a gente ir por esse viés aí. Como fica a campanha Outubro Rosa, né, durante a pandemia? O que mudou nessa fase? Conta pra gente. Mudou muita coisa. A Sociedade Brasileira de Mastologia está muito preocupada, porque tiveram que ser adiados muito tratamento que tinha um protocolo, que sempre teve um protocolo a ser acompanhado. Primeiro cirurgia, depois quimioterapia, depois radioterapia, em casos onde não haveria a necessidade da quimioterapia ser antes da cirurgia. Então, o que eles fizeram? O que esses médicos, esses especialistas fizeram? Eles priorizaram quimioterapias. Eles colocaram essas mulheres em tratamento de hormonioterapia, que é a última fase, depois da quimio, da rádio. Então, depois de tudo isso acontecer, vai ter que ter uma readequação. De um lado foi bom, porque eu acho que eles devem estar tendo respostas tanto favoráveis como desfavoráveis, e que sempre há um aprendizado que não seria realizado espontaneamente. E isso aconteceu por causa da pandemia. Por um outro lado, Rodrigo, a gente tem muito medo das mulheres que deixaram de fazer os seus exames, que deixaram de ir ao médico, com esse medo da contaminação, seja em transporte público, seja em recepções, seja mesmo no lugar aonde sentar, né? E com o médico também. Então, quando vão ao médico, tem medo de fazer exame. Então, não vamos ao médico porque aí não tem medo de fazer exame. E aí vai tudo num viés muito torto. E aí, com isso, o principal do câncer de mama, que é a detecção precoce, o diagnóstico precoce, ele não se priorizou. E num mês como esse de conscientização, a gente não atingiu, a gente atinge no sentido de falar, de insistir, de tentar colocar para essa mulher a importância dela não se desfazer dos seus costumes de autocuidado. Por outro lado, a gente vê que isso não aconteceu. Entendi. Quando a gente fala em detecção precoce, que você falou que é tão importante, né? Qual que é a diferença aí de cura, né? Quando uma mulher consegue detectar no comecinho da doença e depois uma fase média e depois avançada? O diagnóstico precoce ou a detecção precoce, ela é fundamental, porque quando encontra-se um nódulo com menos de 1 centímetro, quando às vezes não chega nem a meio centímetro, as chances de cura são de 95%, é muito grande. Então, ele é fundamental a partir do momento que não existe prevenção. A gente fala muito sobre prevenção, mas na realidade é para ficar um argumento simpático para convidar para uma conversa, né? Porque não tem prevenção para o câncer de mama, tem diagnóstico precoce, tem detecção precoce, e quanto menor é o tamanho do nódulo, maiores as chances de realmente curar. Porém, câncer de mama é uma doença celular, a gente tem a célula. Eu sou portadora do câncer de mama até morrer, assim como todas as mulheres que foram diagnosticadas.
E aí o que acontece? Isso depende então de DNA, de histórico familiar, enfim, tudo isso, né? Mas aí para as pessoas que têm esse histórico, né, tem essa genética predisposta, vamos dizer assim, qual que é um diferencial, de repente, para a pessoa não desenvolver? Quer dizer, para que as células não se multipliquem? O estilo de vida, de repente, interfere, Gilze? Vamos deixar uma coisa bem clara. Só quem tem a célula do câncer de mama, seja pelo histórico familiar, ou como um caso como o meu, por uma mutação celular, ser portadora por causa de uma mutação celular, nós vamos ter câncer de mama a não ser que morramos antes. Então, que fique bem claro. Por isso que a gente fala que não tem prevenção, tem diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce vai ser fundamental para você alcançar a cura, para você conseguir... eu tive aos 38 anos, eu era muito jovem, né? Eu poderia ter tido um outro estilo de vida, eu poderia ter um outro padrão de comportamento que me proporcionasse a chance de eu desenvolvê-lo depois dos 60, 70 anos, onde a evolução dele é muito mais lenta, as chances de um tratamento conservador é muito maior, uma quimioterapia menos agressiva, e com isso não vinha aquele peso todo que é o conjunto do tratamento do câncer de mama, muito envolvido em perdas. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhores as chances de enfrentamento e de ter uma qualidade de vida muito superlativa depois do tratamento. Aí quando a gente fala em autoexame, né, queria saber a sua opinião pessoal. Você considera o autoexame uma ferramenta boa de detecção precoce do câncer de mama, Gilze? Eu acho uma excelente ferramenta a mais. Tá. A mais. O que nós temos de padrão ouro é a mamografia. Mamografia é o que existe de padrão ouro. Eu encontrei no autoexame, mas eu sou de uma época onde não se pedia mamografia, onde os mamógrafos não eram digitais, né? Então a gente começa a ver que o mundo mudou muito quando a gente começa a se lembrar do que aconteceu, como é que era. Para mim fazer mamografia foi o convênio para autorizar, foi um horror, sabe? Uma mamografia, né? Entendi. Então, hoje a gente consegue mamografia, especialmente na nossa rede pública, com muita facilidade. Então a gente tem que priorizar a mamografia, porém, você tem que conhecer muito bem as suas mamas. Quando você conhece muito bem as suas mamas, você pode encontrar esse nódulo a partir de 1,5 cm, mas não é um diagnóstico tão precoce quanto a mamografia consegue alcançar. Gilze, é um assunto que tem muito detalhe, né? Eu ainda tenho muita curiosidade sobre muitas coisas, mas eu posso chamar o intervalo e a gente já volta? Com certeza. Então você também não sai daí que a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje com ela, que maravilhosa, que eu adoro sempre que está aqui com a gente, Gilze Francisco. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente estava falando sobre autoexame, detecção precoce e tudo mais. A menstruação tem alguma relação também com isso, Gilze? Na realidade, a menstruação é um guia, né? Pra quando é que você vai fazer autoexame, né? Porque tem mulher que entra e fala assim, hoje eu vou fazer autoexame. E aí ela vai e faz, do jeito que ela acha, né? Meio assim. Então, a data certa, a gente coloca assim, desceu a sua menstruação na segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, você faz o autoexame. Desceu na quarta seguinte. Perdeu a data, deixa para o próximo mês. A mulher que não menstrua mais, que está gestante, que está amamentando exclusivamente, que está com algum tipo de supressão, que não está descendo a menstruação, às vezes tem mulheres que usam como método anticoncepcional contínuo e não menstruam. Essa mulher vai marcar o mesmo dia todo mês. Todo dia 10, todo dia 15, vai marcar no calendário e todo dia ela vai fazer, todo dia 10, todo dia 15, ela vai fazer esse autoexame, tá? Mas a mulher que menstrua sempre uma semana depois que desceu a menstruação. Isso é muito importante que você saiba, porque depois as suas mamas, que são duas bombas hormonais, elas incham e desincham todos os meses, elas já vão começar com todas aquelas alterações hormonais do ciclo menstrual, e aí ela já vai ficar inflamada, já fica dolorida, e aí você quer matar se encostar em você, é normal acontecer. Mas não é a época de fazer autoexame, porque você vai ter a impressão que você está tocando vários nódulos, enquanto que é o seu tecido que já está substituído por gordura. Então fica parecendo um monte de bolinho, um monte de nódulozinho. E você pode se assustar à toa.
Perfeito. Agora, Gilze, queria saber um pouco mais do Instituto, né? Como é que surgiu a ideia, por exemplo, do Instituto? O Instituto surgiu depois que eu tive o câncer de mama e eu sou enfermeira e eu tinha uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas o que acontecia durante o diagnóstico, durante o tratamento, né? Essa fase diagnóstica horrível de você esperar, é câncer, não é câncer, né? E eu queria que ninguém passasse o que eu passei na realidade. Eu sempre quis isso. Sempre estruturei na minha cabeça que seria um voluntariado de mulheres com câncer de mama, para que qualquer mulher que chegasse no Instituto pudesse ter uma identificação imediata com aquela pessoa que iria acolher essa mulher, ela saberia em que fase ela tá vivendo, ela está experienciando naquele momento. Então isso é muito importante, acho que é um dos grandes referenciais do Instituto, é isso. E de certo modo eu dei um tiro no pé na pandemia, porque aí todo o meu voluntariado que é do grupo de risco não pode trabalhar. Verdade. Né? Então a gente está ainda com o Instituto fechado, recebendo doação, então à medida do possível, mas infelizmente as nossas fontes de captação de recursos, elas foram cortadas, né? Porque é brechó, é tarde beneficente, não pode, né? Então a gente teve realmente, está vivendo tempos muito difíceis, mas aonde a gente não esquece que o câncer não para, né? De nenhuma doença para. Agregou a pandemia, mas ninguém deixou de ficar doente, né? Elas continuaram em curso. É verdade. O Instituto ele se mantém dessas verbas que você falou, né? Mas aí o que acontece? A iniciativa privada também, que quiser ajudar o Instituto também é possível, né, Gilze? Se a gente colocar aqui o endereço na tela do Instagram do Instituto, eles podem entrar em contato também, de repente empresários e tudo mais, né? Ou até pessoa física. A gente tem uma plataforma chamada tijolosdobem.org.br que as pessoas também podem entrar, comprar um tijolo, tem de diversos valores, a partir de R$30. Ela pode comprar um tijolo, oferecer para alguém, e aí ela vai ajudar a construir a parede do bem. Isso é tudo virtual, mas é uma maneira das pessoas nos ajudarem, porque as contas continuam chegando, né? Não é porque a gente não está ocupando a casa, não é porque a gente não está conseguindo atender fisicamente, que a água, luz, telefone, aluguel não chegam, né? Então tudo continua acontecendo como se a casa tivesse um curso normal. E olha, é muito importante isso que a Gilze está falando, viu? Porque é um instituto que ajuda muita gente, inclusive que eu conheço, né? Então assim, é um instituto que é próximo, não é uma coisa que está longe, né? Várias pessoas que eu conheço já bateram papo com a Gilze, já ajudou muita gente, então assim, fundamental. Além de ser presidente do Instituto Neomama, você também é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Estado de São Paulo, é isso? Meu Deus, quantas horas tem seu dia? Não, é assim, há 6 anos eu sou presidente, eu devo estar passando essa responsabilidade para uma outra mulher, mas ser presidente num estado como o de São Paulo, eu vejo, por exemplo, Santa Catarina falar, eu tenho 60 redes, né, no meu estado, é muita rede, né, porque lá tudo é rede. Tudo é rede lá. E aqui não. Aqui o Instituto Neomama faz parte da rede, a Estrela da Mama, o Recomeçar é Possível. E veja, só em Barretos tem 60 redes. Nossa. Na cidade, todas as redes se interligam com a rede de Barretos. Então é muito grande o trabalho. Né? Então a presidência da estadual é para a gente pegar da nacional, ter contatos, troca de experiência, para a gente poder passar aquilo que é bom. E a gente teve um período muito conturbado na rede nacional, onde a gente mais se reunia para resolver problema do que outra coisa. Foi uma época muito difícil. E agora tudo entrou no eixo, e agora a presidente que pegar a rede estadual, a presidência da rede estadual, vai conseguir encontrar tudo redondinho para ela poder trabalhar no estado de São Paulo de uma maneira muito mais harmônica. Mas a gente é muito mais a parte administrativa, podendo oferecer instrumentos para que as redes funcionem melhor, workshops e uma série de favorecimentos para que a rede funcione com as características dela. Ninguém quer mudar nada. Eu, pelo menos, sempre tive essa filosofia. Tá dando certo, continue nesse caminho. Porque a realidade daquela região, quem conhece é quem está trabalhando lá. Organizada do jeito que você é, abençoado é aquele presidente que te sucede, né? Agora, assim, algumas curiosidades que o pessoal tem em relação ao câncer de mama especificamente. Por exemplo, reposição hormonal, prótese de silicone, isso interfere também, de repente?
Olha, a reposição hormonal e o uso de anticoncepcional sem uma vigilância médica, eles são preocupantes nos Estados Unidos, isso é uma coisa já falada de uma maneira bem escancarada. No Brasil, ainda se tem um certo desconforto para falar nesse assunto, né? Mas a mulher que faz uso de terapia de reposição hormonal ou de anticoncepcional de uso prolongado tem que ter um rigoroso acompanhamento médico. Prótese de silicone não causa câncer de mama. O que aconteceu, o que veio a público de uns 3 anos para cá, é que uma determinada empresa estrangeira que produz próteses de silicone para a mama, um determinado lote, 1 ou 2 determinados lotes, eles apresentaram alguns casos de linfomas não Hodgkins de células atípicas raras. Então, não adianta que basta ter 2, 3 casos, já é suficiente para solicitar que essas mulheres troquem essas próteses. Então, a prótese provocou sim câncer, mas não de mama. Foi um linfoma, porque nós temos sistema linfático nas nossas mamas também. Então, ele causou linfoma. A prótese de silicone normal, certinha, não causa câncer de mama. Pode fazer mamografia tendo prótese de silicone que não encapsula, não estoura, não acontece nada. Isso daí é tudo mito. Agora sim, a medicina ela tem evoluído bastante, né, nesse segmento. O que mudou em relação ao fato da pessoa receber um diagnóstico na época em que você começou a trabalhar nesse segmento e agora em 2020, Gilze? Mudou muita coisa? Mudou tudo. Hoje em dia o tratamento é individualizado. Na minha época era assim, toma 4 vermelhas e quimioterapia, toma 4 vermelhas e 4 brancas. Acabou, era a minha opção. Era para todo mundo. E rezar para dar certo, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia já se sabe qual é o tipo de câncer, a que ele é responsivo, se ele tem uma como é que se fala? Uma ligação muito estreita com os hormônios que a própria mulher produz, que não foi o caso do o meu foi triplo negativo, ele é mais agressivo, mas ele responde melhor à quimioterapia. Então, hoje já se sabe muita coisa e já se tem associações de medicações que tanto para o tratamento primário, como se houver uma metástase ou uma recidiva, né, se o câncer voltar, também já se tem uma associação de medicações que favoreçam essa mulher. Isso só aconteceu com a experiência de médicos muito corajosos que se dispuseram a poder trocar as suas informações e a experimentar, nem que seja por um período pequeno de tempo, o que aquela quimioterapia que faz tão bem para o câncer de pulmão, eu vou experimentar na metástase de pulmão da mulher com câncer de mama, associado a isto que o câncer dela é característico, E aí as experiências foram crescendo e o maior beneficiado, porque isso envolve todo mundo, são os pacientes, em geral. Gilze, olha, fundamental o teu trabalho, eu quero te agradecer demais pela tua presença aqui, pena que é pouco tempo, né? Vai ter que voltar mais vezes aqui. Quando você quiser, é só chamar. Muito obrigado e parabéns, viu, pelo trabalho que você desenvolve há tantos anos, ajudando tanta gente, viu? Olha, eu que agradeço todo mundo que está nos vendo, que está nos ouvindo. Cuidem-se, pratiquem o autocuidado, não negligenciem a sua saúde. A melhor dádiva que a gente tem na vida é ter saúde. Rodrigo, muito obrigada a toda a equipe que está aí atrás e que a gente consiga ter um final de ano um pouco menos sufocante como foi esse ano inteiro que não aconteceu, né? Então, que Deus nos abençoe muito. Um beijo grande para você, obrigado, viu? Obrigada. E você, se puder contribuir com o Instituto Neomama, sua contribuição vai ser muito bem-vinda. Gostou do programa de hoje? Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso para você e até lá! Band Litoral, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.